Olá, senhores, tudo bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui. Hoje uma live extraordinária aqui sobre a margem dos consignados. Hoje mais uma live para a gente conversar e prestar esclarecimento sobre a live de ontem. Deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu, para que vocês possam entender e interagir bem com o assunto aqui. Olha só, ontem teve uma reunião onde o Obed participou na condição de representante de vocês, aposentados e pensionistas do INSS, junto aos representantes dos bancos e representantes do governo. E nessa reunião, faziam-se tratativas de aumento da margem, entre outros benefícios. O fato é que, logo depois da reunião, assim, minutos depois, o Obed veio aqui, prestou esclarecimentos e falou do que tinha sido acordado e que um dos acordos era o aumento da margem. Posteriormente, os representantes dos bancos vieram e prestaram um novo esclarecimento falando que não era bem aquilo, que o que eles queriam era aumento de cartão de crédito e não o aumento da margem como foi convencionado. Então, como o nosso compromisso é com vocês, o nosso compromisso é com a verdade, trouxemos aqui o Obed, que é o representante de vocês, foi o representante de vocês lá na reunião, para rebater o que os representantes dos bancos querem. Então, Obed, é seu o canal, tá? Tá livre para dizer o que foi acordado naquela reunião. Diz aí para a gente. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar novamente com os senhores. Ontem foi feita uma reunião extraordinária do INSS, na qual eu faço parte. Eu até já disponibilizei o diário oficial para o Sandro, para que não haja dúvida em qual instituição eu represento, eu sou um dos diretores da COBAP. A COBAP é a Confederação Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Nós representamos simplesmente 35 milhões. Então, eu acho que é um número considerado. Também sou, para quem não esteve ontem presente, sou diretor também da FAPESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, que representa os aposentados e pensionistas. Sou também diretor jurídico da UAPIG, União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Guarulhos. Ontem estavam presentes o Rolim, que é o presidente do INSS, e o Bruno Bianchi, que ele é o secretário especial da Previdência Social e do Trabalho. Aí está o diário oficial, que consta o meu nome como um dos conselheiros do INSS. Tá? Então, só para dar uma satisfação que todos que estão nos ouvindo merecem, tá bom? E o que foi acordado foi a margem de 1,4 para 1,6. Eu não iria aceitar se eles tivessem dito que era no cartão de crédito, porque a nossa intenção qual é? É sempre beneficiar, é sempre olhar os direitos dos aposentados e pensionistas, os que já lutaram e continuam lutando pelo nosso país. E a grande maioria hoje, pela situação econômica que encontra o mundo, é os que estão sustentando suas famílias. Porque, na grande maioria, os seus filhos estão desempregados, netos desempregados. Então, hoje o empregado o pessoal está tudo, estão desempregados. E hoje é o aposentado e pensionista que sustenta. Eu como representante da COBAP, representando esses 35 milhões, não iria aceitar em hipótese alguma se fosse apenas o cartão. O que foi dito lá foi que era o empréstimo consignado, que iriam passar a alíquota de 1,4 para 1,6. Se você fizer as contas em percentuais, 30% vezes 1,4, depois você faz por 1,6, vai dar os 5%. Né? E esse percentual será publicado no Diário Oficial da União, através de uma medida provisória, que é o único meio legal. As outras vantagens que o aposentado e pensionista obtiveram, que foi a carência de até 90 dias,
de até 90 dias para que ele consiga uma carência para pagar a sua primeira prestação do empréstimo consignado, sem juros, sem multa. Essa vai ser por uma instrução normativa que o Rolim falou que terça-feira já estará disponibilizando. E a outra vantagem é que quando o aposentado ou pensionista recebesse o seu primeiro pagamento, você não poderia pegar empréstimo durante 90 dias. Hoje, a partir de terça-feira, com essa instrução normativa, após 30 dias, o aposentado e pensionista já pode se socorrer do empréstimo consignado. Só uma observação a todos. Eu estou falando muito de empréstimo consignado. Eu não sou a favor ao empréstimo consignado. Eu gostaria que nenhum dos senhores e senhoras pegasse o empréstimo consignado, porque nós sabemos que o empréstimo consignado é dívida, é um percentual que sai do seu ganho, mas infelizmente pela situação que se encontra a economia mundial, nós temos que se socorrer. E hoje, a única alternativa que o aposentado tem e o pensionista é o empréstimo consignado. Então, novamente, Sandro, João, Felipe, Milton e o deputado capitão Alberto, que acabou de entrar, boa noite. Eu votei a favor, sim, ao aumento da alíquota para os empréstimos consignados, não para o cartão. Obrigado, Alberto. Capitão, vou apresentar o capitão aqui. Capitão, é o seguinte, para o senhor interagir. Teve uma reunião ontem com a FEBRABAN, onde os representantes dos bancos estavam. O Obed, ele é representante da COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e lá nessa reunião foi defendido o mesmo ponto que o senhor defende, que o senhor iniciou tudo isso. O senhor é a peça-chave de tudo isso, de iniciar com a margem. Então lá estava o Bruno, me fugiu o nome, Obed? Bruno Bianco. O Bruno Bianco, que é o representante da Previdência junto ao Ministério da Economia. Estava o Rolim, que é o presidente do INSS, e o que foi acordado lá foi o aumento da alíquota na margem, de 5%, nos mesmos moldes. É igual o senhor sempre disse aqui, não importa o meio, o importante é chegar lá. Tanto é que a gente já fez isso, tentando embutir ali o PL 2017 dentro de um MP, e agora a promessa do governo foi de editar um MP. E um representante dos bancos veio, mais específico, o representante do BMG, veio a público desmentindo, falando que não, que o que os bancos querem é só aumento de cartão de crédito, aumento do cartão do consignado. Então, assim, abre-se o campo para a gente brigar para que essa medida provisória seja feita nos mesmos moldes da PL 2017 que o senhor tanto lutou. Capitão, seja bem-vindo, a palavra é sua. Primeiro, boa noite a todos, doutor Sandro, João Financeira, nosso youtuber Felipe Brito, doutor Obed, nosso jornalista Milton da Tunes. É um prazer, mais uma vez, estar reunido com os senhores. E se o Bruno Bianco é o responsável no governo federal para tratar sobre esse assunto, logo, se o secretário Bruno Bianco informa que será mudado a margem consignada, se terá o aumento de 5%, isso nos deixa confiante. Mas para esclarecer para a população, para os aposentados que estão nos acompanhando, só tem duas maneiras de aumentar a margem nesse momento. Uma é aprovando o PL 2017, que já está pronto, já está negociado com a Câmara dos Deputados. E a segunda é por meio de medida provisória. E aí que o Bruno Bianco sinalizou, então vejo que o governo está predisposto a editar uma medida provisória que mude a margem do consignado. Isso me deixa muito feliz. Mas só para evitar qualquer tipo de ruído, nesse momento não teve aumento de margem, não foi aprovado o PL 2017 e ainda não foi editado nenhuma medida provisória nesse momento. Mas que nós temos perspectiva, né, depois dessa declaração do secretário Bruno Bianco.
João? Boa noite a todos, né? Tem muita gente aí que está ao vivo conosco aí, né? Quero saudar a todos aí, os meus colegas, o Capitão, o Obed, o Milton, o Brito, o Dr. Sandro Lúcio, né? A gente colocou a notícia quando o Obed saiu da reunião lá, o Obed acabou de confirmar que lá na reunião, sim, foi falado que era a margem, que não se tratava em hipótese alguma de cartão de crédito, e nós estamos aqui dizendo que nós não vamos admitir que se lá dentro foi falado que era margem, como é que vão puxar agora para uma história de cartão? Então, a informação que a gente tem, que chegou para nós através do OBED, que estava lá dentro dessa reunião, é que foi sim a margem, e não foi nada de cartão. Ele saiu lá de dentro e falou isso, e a gente está aqui para confirmar que de lá saiu a margem. E se sair coisa diferente no Diário Oficial, é alguma coisa com o banco, porque lá dentro foi falado que era margem. Isso precisa ficar claro para todos aqui, porque os nossos canais nunca fizeram e nem vão fazer fake news. Porque lá dentro foi falado que era margem, e a gente está aqui para defender os aposentados que querem margem num juro barato. Não querem saber de cartão de crédito de aposentado, que o juro é bem alto. Então, se sair coisa diferente do Diário Oficial, é coisa do banco, não tem outra explicação, porque lá dentro da reunião, o Obed está aqui para confirmar, é o cara que estava lá dentro com eles, falaram que foi a margem, como é que agora vieram com história de cartão? Então, a gente vai saber 100% na segunda quando for oficializado, mas lá dentro foi falado sim que era margem, não tem essa história de vir querer agora falar que é cartão, que é um juro bem mais alto, e todos os aposentados sabem disso. O BMG, que estava lá, que eu vi que o presidente do BMG, não estou falando que ele está falando mentira, porque ele estava lá também, mas o Obed está aqui para confirmar, ele estava lá dentro e foi falado, sim, a margem, em nenhum momento lá foi tratado o cartão, então a gente quer a margem e que se oficialize na segunda-feira a margem. João, e lembrando que o capitão Alberto está aqui, e ele mesmo, só concluir, capitão, ele mesmo já está aqui falando que um dos instrumentos é medida provisória. Aí, logo depois que o capitão falar, eu queria só que o Obed falasse das datas previstas que foram tratadas lá. Capitão, desculpe, fica à vontade. Eu acho que a internet acabou cortando, não sei se vocês conseguiram me ouvir bem. Sim. Mas eu não participei da reunião, eu não tenho essas informações sobre a reunião, mas a informação que eu consegui colher é que o secretário deu um sinal positivo sobre a questão da margem consignável. Essa questão do cartão, para mim, até novidade, que no PL 2017 a gente não trata do cartão, apenas da margem consignável do empréstimo, e não do cartão de crédito. Do cartão de crédito não muda nada. E, mais uma vez, só tem duas maneiras, porque é uma lei federal. Para alterar a margem consignável, é uma lei federal. Então, ou você muda por medida provisória, ou mudando a lei do Congresso. Mudando a lei do Congresso é o PL 2017, que já está pronto, está negociado, já está na agulha, só basta o Rodrigo Maia colocar em pauta. Já tem requerimento de urgência, já tem acordo, já tem até o relatório pronto. E a outra maneira, que era mais rápida, que já passa a vigorar no momento da edição, é a medida provisória, que faz sentido ter uma medida provisória, porque estamos numa pandemia, onde nós precisamos que o dinheiro circule, nós precisamos socorrer aposentados, pensionistas, seletistas que tiveram o seu salário reduzido. E eu vou discordar um pouco do Dr. Obed em relação ao empréstimo. Lógico, o ideal é que ninguém tenha dívida, mas captar recurso através de financiamento, de empréstimo, isso, se você empregar bem o recurso, ele pode até, por exemplo, abrir um negócio. A gente sabe que a burocracia impede muito, é difícil conseguir recurso dos bancos através de crédito para pequenas empresas. É muito difícil. Dos 40 bilhões que o governo federal disponibilizou para pequenas e médias empresas, só foi utilizado 1,7. Muito baixo. É porque os bancos não querem emprestar dinheiro a juros baixos. Eles querem apenas emprestar dinheiro com juros altos. Essa que é a realidade. E se o aposentado utilizar esse recurso ou para pagar uma dívida com a agiota, ou uma dívida com juros altos, utilizando juros mais baixos, ele, na verdade, vai estar reduzindo a sua dívida. Agora, lógico, se você pegar um empréstimo
para comprar coisas fúteis, aí pode ser uma cilada. Agora, se você usar o recurso, como é nos países desenvolvidos, países sólidos, como os Estados Unidos, a Europa, que o acesso ao crédito é muito mais fácil, os juros é muito mais baixo, lá não tem nem essa questão da margem consignável, porque o juros já é muito baixo. Aqui, como nós somos um país emergente, ainda precisamos mostrar para o mundo a nossa solidez financeira, e a margem consignável é um pulo, como eu posso dizer, um pulo do gato, porque não tem inadimplência, porque é descontado na fonte. Por isso que os juros é muito mais baixo, não tem risco. Então é isso, só para deixar claro que para mudar a questão da margem consignável é uma mudança da lei federal. Então, ou por medida provisória, ou PL 2017. Alberto, você pode falar dos prazos que foi prevista a edição da SMP? Posso sim. Com relação ao percentual de 1,4, 1,5, o Bruno Bianco confirmou em reunião ontem que segunda-feira estará publicando. Então, a partir de terça-feira já estará valendo. E essa mudança de percentual é definitivo. O que é transitório, pelo motivo da ficar valendo até 31 de dezembro, que vai ser na terça-feira, o Rolim vai fazer por instrução normativa, qual é? É a carência de até 90 dias para os novos empréstimos dos consignados e a liberação após 30 dias do primeiro pagamento do aposentado e pensionista. E uma coisa que eu preciso deixar aqui bem claro, o que eu achei bonito ontem, então, para vocês verem que ninguém falou de cartão, a preocupação do Rolim e a preocupação do Bruno para a gente, COBAP e mais outras confederações, fazer um levantamento quanto nós temos de estudos para ver o endividamento do aposentado e pensionista. Que isso vai acontecer, uma reunião ordinária, já vou avisando a todos, no dia 30 de julho. 30 de julho nós temos uma outra reunião do INSS e a pauta, um dos itens principais da pauta é o endividamento do aposentado e pensionista. Tá bom? Só queria deixar essa observação, que o cuidado que nós tivemos ontem, e nada foi dito de cartões. Novamente, se eles tivessem dito cartões, eu era contra. Eu tinha sido... Pode até ser que o meu voto teria sido vencido. Não sei. Mas que eu ia ser contra, eu ia falar... Não, eu não ia votar a favor. E eu votei a favor ontem, porque na minha concepção é a margem, os consignados, não cartões. Milton, Felipe, tem alguma consideração? Me chama a atenção, pessoal, boa noite a todos, né, sejam todos bem-vindos. Me chama a atenção que não é a primeira vez que a gente vê ações, né, da equipe, digamos assim, como um todo. A gente lembra que no início da pandemia, dentre as primeiras ações que foram efetivamente colocadas em prática pelo governo, estava o aumento da margem e foi uma das coisas que não se concretizou, né, pelas razões aí que a gente... obviamente já está percebendo quais foram, né? Diminuiu-se os juros do consignado, aumentou o prazo, que de certa forma para mim, me corrija se eu estiver errado, é um pouco de trocar 6 por meia dúzia, porque os juros era 2,08, veio para 1,80, mas em contrapartida se aumentou o prazo, então se era realmente como iniciativa para ajudar, eu acho que deveria ter mantido o prazo, né? Porque querendo ou não aumenta a dívida, e as outras ações a gente vai trabalhando, tem esperado que elas aconteçam, mas o crédito consignado e a suspensão, por exemplo, que é outra batalha nossa, eram duas frentes aí importantíssimas e que não se sabe por quê, na verdade, 4 meses já se passaram de pandemia e esses aposentados estão aí, a gente conversa, a gente faz milhões de lives e o que é que o governo de fato está viabilizando para esses aposentados? Pessoal morrendo de fome, com contas atrasadas, tendo que fazer novas dívidas com a agiota ou no crédito pessoal, que é uma agiotagem muito pior. Então, eu acredito que quando se faz uma reunião como a que o Obed participou,
onde se dá uma palavra, um direcionamento. Obed não é nenhuma criança, né? Para entender errado o que se estava discutindo. E, de repente, após a reunião, se traz outro entendimento, outro direcionamento. É muito complicado isso. Felipe? Eu tô com probleminha na minha live aqui, gente, por isso que eu tô... Tranquilo. Então, gente, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte. Vamos analisar a situação. Olha quem está aqui. O capitão Alberto Neto foi o precursor da margem. Ele iniciou lá, enquanto todos desacreditavam, ele estava lá lutando, vocês participaram de cada detalhe do quanto ele foi guerreiro e herói na briga em prol de vocês. Vocês participaram de tudo. Vocês participaram do momento em que a gente diligenciou junto ao Orlando Silva para o Maia colocar dentro da MP 936. Vocês participaram disso. Vocês participaram de toda essa luta para a gente incluir isso dentro do MP. Vocês participaram de todos os trâmites até agora, vocês ainda continuam participando. Isso é fato. E ele está aqui. É um dos representantes de vocês. O Obed, lá na reunião, ele estava na condição de representante de vocês. E, por lógica, ele estava defendendo o interesse de vocês. Nós quatro, o capitão já conhece, o Obed já conhece, estamos aqui falando em prol do aposentado e pensionista desde o início. E se a gente trouxe aqui, porque são 6 pessoas aqui que estão com esse interesse e brigam por vocês. Agora, depois da reunião feita, depois do que foi dito, um representante do banco vem e fala o contrário, que não, que o negócio tem que ser cartão, e outras pessoas torcendo contra a margem, sendo que nesse momento é de união. Então, assim, eu não consigo entender o porquê é tão difícil, o porquê está sendo tão prazeroso as pessoas lutarem contra o interesse que é em prol do aposentado, pensionista e servidor. Tá? Uma coisa que é boa para vocês, reiterando o que o capitão Alberto Neto disse, se você não tiver o crédito consignado que tem a taxa de 1,2, você vai recorrer a agiota, porque nesse momento de pandemia, você precisa comprar remédio, seu filho está doente, pessoas estão morrendo aí de Covid, tá? E se você não tem esse crédito mais barato, que foi essa inteligência e essa empatia que o capitão Alberto Neto teve de trazer à baila esse projeto, se não fosse isso, hoje ninguém estaria discutindo. Agora tem gente aí querendo jogar para baixo e, do outro lado, os bancos tentando distorcer e mudar. Cabe a você, que é aposentado, pensionista, a você colocar a sua cabeça no lugar e pensar, peraí, mas em quem eu devo acreditar? Quem será que está em nosso favor? O capitão Alberto Neto, que fez a medida provisória, está levando críticas que eu sei que está, porque tem muita gente que vem, mas o que ele está é trabalhando a favor dos bancos. A gente sabe que não, ele está trabalhando em favor de vocês. O Obed, que está aqui, e muita gente criticando e desmentindo, num sábado à noite, brigando em prol de vocês. Para um cara, representante do banco, vir e falar que não tem que ser margem, tem que ser consignado. Tem que ser cartão de crédito. O que o cartão de crédito, com juro mais alto, com a chamada dívida infinita, vai ajudar? Se não fosse nesses tempos, por que a gente estaria lutando? Então, eu peço para vocês refletirem que esses 6 aqui, eu vou me incluir, estão aqui por causa de vocês. O capitão Alberto Neto, o Obed, que está representando a COBAP, todos os meninos aí do quarteto. O porquê que a gente estaria aqui em prol dos bancos? Não, a gente está em prol de vocês. É um desabafo, desculpem, é um certo desabafo contra essas pessoas que estão falando contra. João, fique à vontade, desculpe. Bem isso aí, Sandro, né? Tá aqui o capitão, tá aqui o Obed, que estava lá dentro, né? Tem muita gente falando aí sobre essa questão aí, e lá dentro a gente está confirmando o que foi falado lá dentro, a gente não está desmentindo nada, a gente está confirmando. Lá foi falado que a margem foi aprovada, e a gente vai saber na segunda do Diário Oficial. Se sair coisa diferente do Diário Oficial, abram os olhos que tem alguma coisa errada, porque o Obed está ali, ele pode reconfirmar, ele vai falar de novo. Lá dentro foi falado a margem, não foi falado nada de cartão. Eu vou só passar a palavra para o Obed agora para ele reconfirmar. Nós não estamos desmentindo nada, nós estamos confirmando que a margem lá dentro dessa reunião foi falada e não foi falado de cartão. Vou passar a palavra para o Obed aqui para ele reconfirmar. Nós não estamos aqui desmentindo nada, nós estamos confirmando que lá dentro foi falado na margem. Vou passar para o Obed, depois o capitão pode falar de novo aí. Ô, João, você tá completo de razão.
O que eu estou sentindo que possa ter acontecido, talvez uma nuvem que eles deixaram para acontecer isso. Porque em hipótese alguma foi dito cartão de crédito. Novamente eu friso, se tivessem dito cartão de crédito, eu não votaria a favor. Eu teria brigado, no bom sentido da palavra, em defesa dos aposentados e pensionistas. Como na reforma da Previdência Social, eu fui em Brasília com mais alguns representantes, falamos com os senadores, falamos com deputados, saímos na passeata, né? Então, tudo isso é em defesa dos aposentados e pensionistas. Não foi dito nada de cartão de crédito. Ninguém falou em cartão de crédito. Falou-se, sim, em empréstimo consignado, a faixa de 1,4 para 1,6. Isso foi falado. Capitão? Acho que o capitão congelou. Acho que o capitão congelou. Capitão? Opa, voltou? Voltou. Oi, estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. 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 Fico muito feliz em saber essa notícia que o Bruno Bianco informou nessa reunião. Então, aí, se eu entendi. Então, na segunda-feira, o governo vai editar uma medida provisória aumentando a margem de 1,4 consignável, para é isso? 1,6. É isso de que aconteceu na 1,4 para reunião? 1,6. Não, e baixando os juros, mas aumentando Ele disse- a margem, sim. Porque se a gente fizer a 5%? aritmética, 30% vezes 1,4, depois você multiplica para 1,6, vão dar os 5. Darão os 5. E Entendi. Perfeito. Então entendi. Então então não precisa de medida provisória, ele vai reduzir os juros da margem consignável, é isso? Para reduzir os juros não precisa de mudar a lei. Aí só a portaria do governo já resolve. Que a intenção dele, isso? o que nós Eu não votamos participei foi da reunião. a alíquota, né, de 1,4 de comprometimento das parcelas para 1,6. Que fazendo a aritmética, 1,4 dividido por 30 vezes 1,6 dá exatamente os 35%. Dá esse acréscimo, você entendeu? Então, o aumento do comprometimento foi o que foi tratado lá. E não foi falado do cartão. Não foi utilizada a palavra cartão de crédito. Não. É isso, não é isso? Que agora, nesse sim. momento... Pode falar. Desculpa, pessoal. Então, agora que eu entendi. Então, reduziu os juros, é isso? E se reduzir os juros, acaba aumentando a margem em 5%. Não, eles não falaram em juros. Os juros foi diminuído numa reunião em abril. Ontem foi o que foi decidido, só a alíquota, de 1,4 para 1,6. Certo. Na verdade, aumentar o comprometimento, foi isso, André? Aumentar o comprometimento mesmo. Isso, é isso mesmo. Nós estamos lutando também, né? Antes de fazer a ideia legislativa, eu liguei para o capitão Alberto Neto e falei, capitão, que tal a gente colocar uma ideia legislativa lá no Senado? Ele, Felipe, toda ideia é bem-vinda, eu não quero saber quem é o pai da criança, se pode ajudar. Antes de fazer, eu liguei para o capitão, pode? Ele, claro que pode. E nessa ideia legislativa, justamente nós colocamos lá a unificação das margens. Né? Porque não interessa o aposentado, já tem comprometimento de 35%. Por que esse 5% é obrigado a ser cartão? Por que eu obrigo o aposentado a usar 5% de cartão se o cartão tem uma taxa de juro maior? Isso é jogada. Então, hoje vem me dizer que vai aumentar o limite. O que estão se falando, né? Depois da reunião, vem se falar que vai aumentar, por exemplo, só para ter um exemplo, tá? Se o aposentado ele pegava R$1.000 no cartão, né? Ele vai pegar aí em torno de 1.150. No caso, não foi isso que foi falado lá. Está aumentando o limite do cartão, mantendo a parcela. Mas o que o Alded vem falando com a gente é o seguinte, que foi falado sim que era aumento da margem. E tanto é que ele votou a favor. Mas ele votou a favor, ele como um dos conselheiros, ele votou a favor no aumento da margem. Ele não votou a favor no aumento de limite de cartão nenhum.
E justamente nós repudiamos o cartão. Se você fizer uma pesquisa aqui agora, nos comentários, e botar quem quer o cartão, 95% não aceita o cartão, porque é uma maneira de cobrar um juro maior do aposentado. Não é todo banco que faz o cartão. Ele não tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, que às vezes, hoje o Banco Banrisul tem uma taxa de 1,08, 1,10. Então, se ele tivesse com essa margem dentro do empréstimo consignado, fora do cartão, né, ele poderia ter uma taxa de juros menor. Então, ele pode escolher o banco. Então, quando ele faz cartão de crédito, ele fica preso a um banco só. Ele não tem opção de escolher o banco. E essa dívida, basicamente, não é clara para ele que ele tem que realmente continuar pagando a fatura. Ninguém fala. Os representantes que estavam lá, eu acredito que todos eles fazem cartão de crédito. Eles não querem que acabe o cartão de crédito. E justamente nós repudiamos e nós queremos o direito de escolha. O aposentado, ele opte. Se ele quiser o cartão, ele pode comprometer a renda dele com o cartão. Mas se ele quiser usar essa margem que já desconta dele para empréstimo, perfeito. Então, nós repudiamos o cartão de crédito, nós queremos abrir isso aí também. Está na nossa ideia legislativa isso, o aumento da margem e a unificação das margens também. Porque isso aí, o aposentado ele não foi vendido 90% como empréstimo, não foi vendido como cartão, porque libera em dinheiro na conta. E ele acha que o prazo é 72 meses, 84, ele não é. Ele tem que continuar pagando a fatura para abaixar, e muitas vezes é vendido um saque complementar, e ele vai liberando para o cliente um saque, ele não sabe nem de onde vem esse dinheiro, e só vai aumentando a dívida dele. Eu acho que, de repente, se eu tivesse lá, ou quem tá dentro do... Eu acho que quiseram maquiar, tá, Alberto? Quiseram maquiar para passar batido aí, na verdade. Mas se for isso... É isso que eu ia falar, Felipe. Eu acho assim que o Obed, como representante dos aposentados e pensionistas no Brasil todo, né, representando 35 milhões de brasileiros, enxergar qualquer ação que essa reunião pudesse trazer, que não fosse benéfica para os aposentados, seria leviano, né, a aceitar, eu não vou nem dizer endividamento maior, mas aceitar, na verdade, sinceramente, uma enganação, porque se o aposentado está precisando de aumento de margem, tão discutido aí já esses meses todos, qual a justificativa seria plausível para se aprovar não a margem que a gente tanto espera, que a gente anunciou, como foi feito ontem, mas sim aumento de limite de cartão de crédito? Pelo amor de Deus, a gente sabe que a dívida do cartão de crédito é muito maior, né? Ela, infelizmente, acaba que engana os aposentados, pelo que o Felipe próprio falou agora, né, na questão de não se pagar uma fatura completa, de se ter descontado diretamente na folha o valor mínimo dessa fatura, e aí vai virar um juros sobre juros, e se torna uma dívida infinita. A gente jamais aprovaria uma situação dessa. Nós, como canais, nós, como quarteto, o próprio Obed, como representante dos aposentados. Então, realmente, eu só entendo, eu quero estar enganado, mas só fica claro que nós somos enganados. Se realmente a coisa se desenhar como está aparecendo, fomos enganados. E uma coisa que a gente precisa falar, né, que a gente tá aqui confirmando que foi falado a margem, tá? Se na segunda-feira não entrar no Diário Oficial a margem de 5%, tem alguma coisa errada aí, porque a gente está confirmando, a gente está confirmando que o Beto... Mas tem que abrir, antes também, tem que emitir uma medida provisória. Sim. Antes, pode ser no mesmo dia, não pode, capitão? Ou não? A medida provisória de manhã e de tarde. Sim, ela tem... Responde, capitão, desculpa. Tá fechado o áudio. Tá fechado. Só, mais uma vez, eu não participei da reunião, não sei o que foi tratado, mas eu vim a pedido porque os senhores são guerreiros que têm a preocupação para o aposentado. Para mudar a margem consignável, precisa editar uma medida provisória ou através do projeto de lei, porque é uma lei federal. O que se pode, aí sim, o prazo, os juros, isso não precisa de medida provisória, mas para mudar a margem, precisa sim de uma medida provisória ou PL 2017, mais uma vez. Sobre a reunião, como eu não posso opinar, porque eu não participei da reunião, mas eu queria
vim também nessa live para a gente continuar cobrando. Né? Nosso papel é o papel da democracia, dizer que nós estamos do lado do aposentado, do pensionista, do trabalhador seletista que teve seu salário reduzido. O PL 2017 já está negociado na Câmara. Se vier medida provisória, melhor ainda, porque no momento que o governo editar a medida provisória, criar a medida provisória, naquele momento já começa a valer. Então, no momento da medida provisória, começa a valer. Depois de um tempo, de 40 dias, ela vai para votação na Câmara dos Deputados. Mas, nesse período, ela já começa a valer no momento da edição da medida provisória. Então, por medida provisória, é mais rápido. E como eu falei, como o Felipe falou, eu não quero saber quem é o pai da criança. Porque o capitão tem uma PL, eu quero ajudar. Eu estou aqui para ajudar, fazer o meu papel como deputado federal, como servidor, e fazer o melhor para o meu país, para o nosso aposentado, que nesse momento está socorrendo milhões de famílias. Capitão, parabéns. Inclusive, tendo em vista essa sinalização do Bruno Bianco e tudo, seria possível, talvez, entrar em contato e essa diligenciação para que ele confirme essa possibilidade da medida provisória, porque a medida provisória, a gente sabe que ela está prevista no artigo 62 da Constituição, e suas características são relevância e urgência. Em uma hora, nasce, edita-se e publica-se uma medida provisória. Então, se foi isso tratado lá na reunião, com certeza, no intuito de beneficiar os aposentados, porque se fosse para beneficiar os bancos, tinha que ter representante da sociedade lá, já fazia entre eles. Mas se tinha esse contrassenso na luta lá, com certeza eu confio bastante que o argumento foi sim do aumento da margem, tá? Segundo os cálculos aritméticos, se você pegar esses 30%, multiplicando, dividindo por 1,4, multiplicando por 1,6, dá, bem dizer, os 5% sim, tá? E o que foi tratado e que foi encaminhado até por escrito foi o aumento do comprometimento da renda. Aumento do comprometimento da renda não tem nada a ver com juros. Para que vocês entendam bem, quando o governo lá atrás soltou essas medidas, e através do próprio Bruno Bianco, ele soltou 3 proposições. Uma seria aumentar o prazo, outra reduzir os juros e outra o aumento da margem. O fato é que o aumento da margem, eles retrocederam lá atrás já uma vez. Anunciaram e retrocederam. Então, voltaram atrás com essa justificativa que não dava. E agora o governo vem para essa nova tratativa. A taxa de juros do consignado hoje é 1,82. Não tem nada a ver com esse 1,4. Esse 1,4 é nível de comprometimento. Aí isso é nível de comprometimento. Passando de 1,4 para 1,6 dá os 35%. Entendeu? Então, assim, se quiseram utilizar de argumentos e de subterfúgios para depois mudar, é uma coisa. Eu tenho certeza absoluta, como eu acredito em cada um de vocês aqui, se não se tocou no assunto de cartão de crédito, não justifica a representatividade dos demais, que são bancos, vir agora e falar que é cartão de crédito. Isso é uma afronta ao aposentado. Então, assim, a gente tem que confiar no governo, a gente tem que confiar. O Bruno Bianco faz um trabalho adequado, foi uma estratégia do próprio Paulo Guedes. Qual foi o argumento? Dinheiro no mercado, dinheiro na economia. Então, qual a justificativa de se mudar isso agora? Lá atrás, se você parar para pensar o raciocínio lógico das coisas, se lá atrás o próprio governo tinha utilizado esse argumento de proteção da economia com o aumento da margem, por quê? Porque é um juro mais barato, um juro mais acessível, e limitaram os juros a 1,8, quer dizer que o governo sinalizou sim. E agora o governo vem novamente e sinaliza em uma reunião com o representante dos dois lados. Senão, eu concordo, não precisava de representante dos aposentados, bastava eles. Se for para fazer uma coisa vantajosa para eles, basta eles. Então, eu acredito veementemente que o governo tem essa sinalização, está adequado, e se ele já sinalizou, eu sei cada passo que o capitão Alberto Neto deu, e assim, abriu a cama para a gente chegar até o Bruno Bianco, através do capitão, que já fez isso lá atrás, brilhantemente com Orlando Silva, com Rodrigo Maia,
e pressionar essa questão da medida provisória. Já foi sinalizado na reunião, o Obed estava lá como representante dos aposentados e pensionistas. Agora é o momento do governo fazer o quê? Aquilo que a gente anseia há muito tempo e que o capitão está brigando lá atrás. Então, capitão, há essa possibilidade de estar diligenciando junto ao Bruno Bianco, junto ao Rolim, para que isso se torne uma medida provisória. Como se diz, a gente sabe de onde nasceu. A gente sabe quem foi, como se diz, quem foi o Capitão América aqui da margem. A gente sabe disso. Então, assim, a questão que a gente quer agora é o quê? A gente quer fazer pelo aposentado. E tem gente torcendo contra, e tem gente aí que realmente está do outro lado. São os bancos. É lógico que o banco vai querer puxar a sardinha para o aumento do cartão de crédito. A taxa do cartão de crédito é 3,25, se eu não me engano. É bem maior. 2,70. 2,70 agora, né? Desculpa, Felipe. 2,70 para 1,8 é quase 1% a mais. É lógico que eles vão querer puxar a sardinha para o lado deles. Então, capitão, eu queria que o senhor se pronunciasse. É 1,8, mas isso é um teto, tá, gente? É 1,8, mas tem banco que consegue 1,20, 1,30, 1,08, tá? Através da portabilidade. Do consignado. Do cartão, não. O cartão é bem mais alto. Cartão bem mais alto. Bem mais alto. Por isso que eu queria ver com o senhor, capitão, que já foi um OGI e já mostrou a competência lá na Câmara, em pautar dentro da MP 936, a possibilidade de estar diligenciando junto ao Bruno Bianco e ao Rolim para estar cobrando essa medida provisória. Eu sei que é possível. Tem essa possibilidade, capitão? Doutor Sandro, nós estivemos muito próximo, né? Graças à nossa mobilização, o PL 2017 foi colocado na medida provisória 936. Foi negociado com o governo, o próprio Bruno Bianco ajudou muito, né? Informando, dando todas as justificativas para como era bom para o país o aumento da margem. E no Senado, por interesses obscuros, o senador Everton conseguiu retirar, influenciando o Senado, dizendo que era matéria estranha a medida provisória. E aconteceu até um equívoco legal, porque se ele modificou a medida provisória, era para ter retornado para a Câmara. Isso causou um transtorno no Congresso. Mas tudo bem, é momento de pandemia, a medida provisória 936 era muito importante, então precisa dar continuidade. E eles alegaram que na outra semana iam votar um projeto da margem do consignável, mas voltou um projeto diferente, que era sobre a dívida, né, era 4 meses, se eu não me engano, você poderia prorrogar. Suspensão, né? Suspensão por 4 meses, se eu não me engano. É esse, um projeto que nós apoiamos também. É um projeto que nós apoiamos um projeto também. Que a gente apoia bastante. Perfeito. E o que eu vou fazer? Segunda-feira eu vou conversar com o secretário Bruno Bianco, vou me informar sobre quais são as tratativas dessa reunião que aconteceu, vou pegar minha visão do governo sobre se há essa tendência de editar a medida provisória ou qual vai ser a outra estratégia. E na segunda-feira, vocês vão ficar ligados aqui no canal que a gente vai trazer novas informações. E dizer que nós nunca desistimos. Apesar de eu não estar aparecendo muito falando sobre o PL, mas nos bastidores, todos os dias, eu tenho cobrado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para pautar o 2017. O projeto do Senado até me ofereci para ser o relator da suspensão, que nós apoiamos também, não tem problema nenhum me oferecer para ser relator, estava com a estratégia de colocar o 2017, mas foi consenso em não colocar para não misturar e atrapalhar o trâmite do processo que é positivo para os aposentados. Então era isso, é só para informar que nós nunca desistimos, estamos lutando todos os dias, só que a democracia, ela é lenta, realmente. Então, avançamos muito, retrocedemos com a retirada do texto da medida provisória. Voltamos, demos alguns passos atrás, mas nunca deixamos de lutar, de caminhar. Então, as mobilizações,
toda mobilização é importante. Vou continuar negociando com o Rodrigo Maia, com a Câmara dos Deputados, para que, já que se o governo não editar a medida provisória que coloca o 2017, se editar para aprovação depois que a medida provisória for votada no Congresso. Vamos estar vigilantes para fazer o que for melhor para o nosso aposentado, nosso pensionista, em especial, que é o nosso público da live de hoje. Legal. Parabéns pelas Senhores, palavras aí do... Eu queria, depois de ouvi-los, eu queria me retirar, que eu tenho um outro compromisso nesse momento com a família, mas dizer que estou sempre pronto para responder qualquer questionamento e participar, né, de lives ou ligações, ou passar algum tipo de informação. E segunda-feira vou conversar com o Bruno Bianco e trago mais novidades. Beleza, a gente está aguardando o canal, capitão. Muito obrigado, viu? É uma honra. Obrigado, capitão. Mais uma vez, você sempre disposto aqui a estar junto conosco. Quantas madrugadas, logo assim que, como todo mundo testemunha aqui, quantas madrugadas você me respondendo lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, de você passando, preocupado de passar informação para quem interessa realmente, que é o aposentado, pensionista, servidor público. Eu quero te agradecer aqui, mais uma vez, você sabe da gratidão que eu tenho por você. Eu sempre te falo lá por trás, eu quero agradecer aqui, essa live vai chegar para mais de 500 mil pessoas. Quero agradecer aqui para todo mundo. Você sabe a gratidão que eu tenho por você. Obrigado. E mais uma vez, você cuidar desses aposentados, pensionistas e servidor público. Obrigado, Felipe. Obrigado, João. Doutor Sandro, nosso jornalista Milton. Doutor Obed, parabéns pela defesa dos aposentados. Estamos juntos. Obrigado, capitão. Abraço. Então, pessoal, esclarecendo para vocês... Desculpa, João, eu já me antecipei aqui. Esclarecendo para vocês, é isso. A reunião é como o próprio capitão Alberto Neto aqui. O Bruno Bianco já estava sinalizando isso desde lá de trás. Tá? Não tem justificativa vir com esse argumento agora, esse subterfúgio, de que não é bem assim. Será que eles estão querendo dar para trás agora e veio com esse argumento depois? É isso que fica a dúvida. Mas o argumento, o fato, é o quê? São vários caminhos para chegar no resultado. E eu acho que pelo menos o mínimo que se espera é que se honre o que foi acordado. Se honre o que foi acordado. Então, assim, todo mundo sabe o que se busca é o aumento da margem. É o aumento da margem. Se foi lá para se fechar um acordo, é no intuito do aumento da margem. Então, assim, eu acredito no bom posicionamento do governo, porque ele já tinha sinalizado, sim, esse acréscimo de recursos na economia. O que faz a economia girar é dinheiro no bolso do aposentado. Não é dinheiro na conta do banco, não. Isso é fato. O banco tem que fazer circular esse dinheiro para que chegue até o aposentado, pensionista, para que isso circule a economia. E o próprio Paulo Guedes já tinha sinalizado, o Bruno Bianco já tinha dado esse parecer, e depois, ao argumento de que, peraí, a gente tem que esperar que tem que vir por um instrumento normativo. Agora, nessa nova tratativa, eu acredito veementemente que a argumentação não tem que ser outra a não ser aumento da margem. Se alguém fica feliz por não ser aumento da margem, só o banco que quer cartão. Obed, mais alguma coisa para falar para a gente aí? Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer a todos, ao doutor Sandro, João, Felipe, Milton, a oportunidade de novo estarmos juntos, né? Outra coisa, o 14º salário, estou na briga também, estou na comissão de todas as confederações do Brasil, que significa aposentados, pensionistas, funcionalismo público, Guarda Civil Metropolitano, Guarda Civil, Polícia Civil, em tudo que você possa imaginar, para o quê? Para a suspensão dos 120 dias que foi aprovado no Senado. Que queira ou não queira, o Rodrigo Maia está segurando para não pôr em pauta. Não é? Para não pôr em pauta. E nós estamos cobrando, nós estamos fazendo live, nós estamos mandando vídeos, nós estamos pressionando para que a Câmara dos Deputados aprove, né, a suspensão de 120 dias. E, novamente, se eu soubesse que fosse cartão, ou que eles tenham simulado isso, eu não votaria a favor em hipótese alguma. Foi o que você falou, Sandro. Se tivesse que aumentar o lucro do banco,
eu e os demais que estavam lá, eles não precisariam da nossa presença. Tá? Então, quero novamente agradecer a todos, quero que todos os seus ouvintes se tranquilizem, que vamos esperar esse edital na segunda-feira, no Diário Oficial da União, e espero mais uma vitória. Tá? Muito obrigado a todos. Beleza. João, você tem alguma consideração antes do nosso convidado deixar? Sim, eu acho que a consideração que ele falou é o fato, né? A gente vai saber na segunda-feira que foi tratado da margem e não do cartão. Não podemos ter surpresa na segunda-feira no Diário Oficial, não vamos aceitar. O aposentado, pode comentar aqui, o aposentado quer o cartão a um juro de R$ 2,99 ou um contrato novo aí com taxas de menos de 1,8. Eles podem comentar aqui, vocês já vão ver. O aposentado, ele quer a margem num juro mais barato. Agora, o que o banco quer, eu não sei. O Felipe já falou isso aí, né? Complementei o que o Felipe falou, complementei o Obed falou. A gente está aqui para defender os aposentados, a gente não está aqui para defender banco. Esse é o nosso intuito dos canais e sempre foi e sempre vai ser. Quem está feliz, quem ficar feliz se na segunda-feira sair coisa diferente no Diário Oficial é contra os aposentados. É a única coisa que tem para explicar. Porque os aposentados merecem a margem, mas merecem a margem dos 5% para o empréstimo novo com uma taxa barata. Não tem nada de cartão de crédito. Eu tenho isso aí só para dizer. Milton? Outra coisa. Desculpa. Não, eu só quero... Pode Fala, falar, Felipe. desculpa. Não, eu queria complementar aqui. A gente também estava esperando de sair, na medida provisória sair cedo e Diário Oficial. Era essa possibilidade, né? Só para deixar claro aqui também, doutor Sandro. Sim, Ia sair, seria, tem como explicar isso também? Claro que é uma lei federal, mas você pode fazer isso na medida provisória de manhã, não pode? Fazer cedo? Deixa eu explicar. Claro, só para deixar claro que muita gente vem falar, tem que ser por lei, como o capitão bem falou aqui, ou por medida provisória, mas é exatamente isso que a gente estava imaginando. Tá bom. Felipe, é o seguinte, a lei que regulamenta hoje, tem várias leis, mas vamos dizer que a lei principal que fala isso é a Lei 10.820. Ela é uma lei federal. Então, para se modificar uma norma, tá, dentro do plano normativo, tem que ser para outra norma com força de lei. A medida provisória está prevista no artigo 62 da Constituição. Tá? E a medida provisória ela precisa de dois requisitos: relevância e urgência. Tá? Ela tem um caráter dúplice. O que é o caráter dúplice? Ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela já cria uma norma com força de lei e, ao mesmo tempo, isso tem que ser submetido ao Congresso para ele confirmar isso. Vira uma espécie de um projeto de lei. Tá? Então, como que eu encaro esse argumento de, vamos aumentar a margem e vai estar no Diário Oficial? A medida provisória, ela é uma lei de um indivíduo só, do presidente da República. Toda lei, obrigatoriamente, ela passa para o Diário Oficial da União. É fato. Não existe... um dos princípios que regem o ordenamento jurídico é o princípio da publicidade. Quem traz essa publicidade é o Diário Oficial da União. Então, a partir do momento que eu edito uma lei, essa lei tem que chegar ao conhecimento do público, de quem vai usar, da população. Isso é o caráter da publicidade. Qual o instrumento? Diário Oficial. Então, o Diário Oficial, ele publica desde uma simples portaria que tem caráter normativo, até uma lei, até uma emenda constitucional, que é o que a gente chama de PEC, que muda a lei maior, que é a emenda à Constituição, assim como também publica leis de menor escalão. E, inclusive, as medidas provisórias. Então, se ele falou que vai estar no Diário Oficial, a gente já subentende que ela vai vir pelo instrumento normativo. Afinal, é obrigação mínima do governo saber o tipo de norma que ele vai utilizar para regulamentar determinado assunto. Tá? Tanto é que lá atrás, quando eles anunciaram, será por uma instrução normativa. Beleza, mas margem não pode. Margem tem que vir por ou lei do Congresso ou medida provisória. Eles já sabem. Agora, quando eles falam que vai estar no Diário Oficial da União, no DOU, que a gente chama assim, se vai estar no DOU, eles já sabem que é medida provisória. Eles já sabem disso. Então, assim, resumindo, não dá para engolir mais enganação dos bancos. Tá? Lá, as tratativas foram nesse sentido. Senão, não tinha motivo de ser dessa reunião. É isso que vocês têm que entender. Então, quando o Obed saiu de lá e veio para a reunião, ele veio com a argumentação de que, nós lutamos por isso, e foi o que foi acordado lá. Se, no decorrer do caminho,
Publica-se outra coisa, é motivo da gente brigar. E outra, não vamos parar para pensar, não, que não é a primeira vez que o governo volta atrás. Não é a primeira vez. Não, isso ia passar batido. E ninguém ia saber, isso ia passar batido. Por isso que é importante daqui, a gente está em mídias sociais aqui. Alberto, muito obrigado, tá? Por você ter vindo aqui explanar isso para a gente, foi importante. Sim. Hoje o que a gente faz nesses canais é abrir os olhos de vocês de quem está enganando e de quem está fazendo a coisa certa. Antes, Sandro, não tinha ninguém para mostrar isso. É importante a gente entender agora que, digamos que na segunda-feira, no Diário Oficial, não saia nada em concordância com o que a gente acredita que deve sair, que é a aprovação da margem do consignado. Eu acredito que eles nos deram agora armas mais do que suficientes, né, com a importância, né, e a visibilidade que a gente está dando ao assunto, para que agora, mais do que nunca, o governo assuma, assim, a responsabilidade e tenha a convicção de que, de fato, não existe mais nenhuma dúvida, não resta mais nenhuma dúvida da necessidade de um MP sobre esse assunto. Se restava alguma dúvida, agora está mais claro do que nunca que não resta. O aposentado está aí aguardando para que não aconteçam situações onde bancos e seus representantes, na surdina, vá lá e decretem regras que só os beneficiam, e mais uma vez os aposentados ficam para trás. Isso sim é um absurdo. Então, eu acho que a gente precisa dar visão maior agora para esse acontecimento. Se ele não for em concordância com a nossa visão de aprovação dessa margem, vamos fazer com que a arma deles se torne a arma deles contra os aposentados, se torne uma arma contra eles mesmos, porque eles agora deram mais visibilidade para o que já deveria ter sido aprovado, que é essa margem. E uma pergunta que a gente precisa fazer, qual é os bancos que vocês viram defendendo a suspensão dos empréstimos consignados? Respondam aí no comentário qual é os bancos que defenderam a suspensão dos empréstimos consignados. Não sei, eu quero ver se vai dizer aí se vai aparecer alguma coisa. Sandro, só mais uma coisa, o Obed teria condições de nós fazermos esse link aí já dele com o capitão também, para que se segunda-feira a gente não comprovar o que a gente está esperando no Diário Oficial, a gente já tenha como dar, né, pelo peso que o Obed tem nessa representação dos aposentados, juntamente com esse projeto do capitão, que já foi, de certa forma, colocado no Senado com uma visão equivocada, né, de que isso seria ruim para os aposentados. A gente tem como transformar tudo isso em algo realmente positivo para a gente, junto à questão de transformar isso numa MP, realmente, já que a MP seria o mecanismo mais rápido e eficaz para a urgência que a gente tem. A MP é um ato discricionário da Presidência da República. O Bruno Bianco, na condição de representante, no caso de representante, sim, do Ministério da Economia, ele tem que levar essa pauta ao Presidente da República. E automaticamente né, representante do próprio governo, né, como Ministério. Isso. Quem dá a palavra final é o próprio Presidente da República. Tá? Então, o que a gente pode fazer é tentar diligenciar e convencer. Obed, sim. Eu vou me socorrer do princípio da publicidade que você falou. Sim. Então, nós já podemos até marcar. Dia 30 haverá a reunião nossa. Saindo da reunião, eu passo para vocês o que aconteceu. Eu acho que isso... Acho não. Eu tenho a certeza que eles vão saber disso, e isso é uma pressão em cima deles para que eles façam tudo correr o mais rápido possível. Porque quando você põe na mídia, quando a população fica sabendo, a situação muda. É que eu sempre falo. O melhor método de você conquistar as coisas é através dos esclarecimentos. É através de você informar, né, a população do que está acontecendo. Obed, pegando o gancho do que você acabou de dizer, vai ficar extremamente claro, né, para toda a população brasileira que essa reunião de ontem, salvo a sua presença lá, seria meramente uma reunião às escondidas para beneficiar bancos. Para mim não mostra outra coisa. Ninguém saberia, sabendo. A regra foi lançada, a regra só beneficia banco e ponto final. Então, realmente, a publicidade de tudo isso agora vai ser realmente a pressão necessária para que a gente tenha algo realmente positivo para os aposentados referente a esse aumento dessa margem. Deixa eu só aproveitar, só um minutinho, só fazer uma pergunta para os senhores e para a população que está assistindo. Quando que vocês tiveram notícia das reuniões que ocorriam no INSS? Boa pergunta.
Excelente pergunta aí, excelente pergunta. Excelente pergunta. E vou complementar, Obed. E vou falar em nome dos 4 canais. Vou pedir vou fazer essa ousadia aqui de falar em nome dos 4 canais. Pelo menos eu sei bem da responsabilidade que a gente tem perante quem nos assiste, porque a gente veio para lutar por eles. Em momento algum, a gente vai dar ouvidos para um representante dos bancos e deixar de lado o posicionamento de quem luta pelo aposentado e pensionista. Então, haja o que for, no nosso canal, nós vamos nos valer de pessoas como você e de argumentos que vêm de pessoas como você. Em momento algum, nós utilizaremos falas de bancos, argumentos de bancos, porque a gente sabe que isso não vem em prol do aposentado. Eu falei em nome dos 4 canais aqui. Então, eu quero que você reflita. Nós estamos trazendo aqui, Capitão Alberto Neto, Obed, que lutam por vocês. E a nossa argumentação é de quem luta por vocês. Analisem se a contra-argumentação que diz que talvez o cartão seja melhor e que margem não saiu, vem de alguém que luta por vocês ou de alguém que luta pelos bancos? De alguém que está contra vocês? Eu só pergunto isso. Tá? Boa pergunta. Beleza? Só perguntar se é a favor da suspensão. Eu falei, se anuncia o banco aí que está falando que é a favor dos aposentados e da suspensão para desafogar eles dos juros. Tem gente que no início era contra o 14º do aposentado, tinha gente que era contra, se posicionou contra o 14º. Quando saiu o pessoas que criticam hoje. Quando sair o 14º vai ser mentira, então eles não vão querer, eles vão devolver o dinheiro daí do 14º, não vão querer. Não, mas quem reclamou não vai receber mesmo não. É quem está querendo a margem só. Nós estamos pelas 3. Deixa eu só aproveitar e comentar. Na suspensão dos consignados, os bancos saíram da mesa de negociações 2 vezes com a gente. Nós estamos com 10 confederações, né, na negociação com os bancos. Por isso que nós tivemos que nos socorrer ao Legislativo, ganhamos no Senado e agora falta a aprovação na Câmara dos Deputados. Muito bem. Gente, vamos nos despedir, né? Já deu 1 hora. Queria agradecer todos que estão aqui, falar que somos irmãos nessa luta aqui, porque o nosso objetivo aqui é bem definido. A gente sabe por quem e por que a gente luta, tá? Por quem e por que a gente luta. Nós somos um canal de brincar, passar notícia, de estar aqui para passar notícia. Nós somos um canal que está aqui fazendo as coisas acontecerem, trazendo quem luta por vocês. Então, meus agradecimentos a todos, tá? Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.